Oswaldo, aqui Oi, do lado. querido. A gente viu que hoje o Damião e o Cícero já estão em campo. Então, vão para o jogo no domingo? Tudo certo, vamos para o jogo. E o que o Santos ganha com esses dois jogadores? A volta de dois jogadores muito experientes, que são muito importantes para a equipe. Oswaldo, queria que você falasse, o Arouca e o Thiago Ribeiro também não treinaram, queria que você saber se eles estão confirmados. Possibilidade também de você promover alguma mudança na equipe, ou a sua ideia é manter Alan Santos no meio, o Gabriel ainda no banco? Bom, vamos ver, eu tenho que acompanhar exatamente a recuperação de todos esses jogadores, né? O Arouca e o Thiago tiveram um desgaste muito grande com os últimos jogos. Chegaram ontem realmente muito desgastados, nós vamos acompanhá-los. E assim como vamos acompanhar a recuperação do Cícero e do Damião também. Eu acredito que amanhã os 4 vão estar em boas condições. Já amanhã eu acredito que os 4 vão estar em boas condições. Se os 4 estiverem em condições, os 4 vão iniciar a partida no domingo. Isso significa que o Gabriel volta para o banco de reserva? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. Isso é uma coisa que eu estou vendo. Eu estou recebendo informações do adversário, né? Então ainda estou organizando o que nós vamos fazer para o jogo. E esse Santos que vai estrear contra o Sport, ele sente ainda o fato de não ter vencido o Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista contra o Ituano? E o que você espera desse Campeonato Brasileiro? O Santos chega pronto? Qual é a possibilidade dele? O que ele tem que fazer para conseguir uma campanha superior à do ano passado, em que ele terminou em 7º? Cada dia que se passa, a gente se afasta mais do que aconteceu. Isso é natural, mesmo que tivesse acontecido uma vitória, né? E nós estamos preparando a equipe, nós estamos organizando o time. Pronto, não vai estar pronto na última semana de dezembro, se for campeão. Senão, nós vamos ter sempre reparos a fazer, né? Aqui. Quais são as principais diferenças, provavelmente, no time para o próximo jogo? Já que você falou que está recebendo informações do adversário, já recebeu alguma? Já tem algo preparado, algo em mente? Bom, nosso assistente foi a Recife, assistiu o jogo da quarta-feira. O time que jogou, nós temos conhecimento, a forma de jogar da equipe também. Então, são coisas que nós vamos juntar, outros dados, né? Mostrar para os nossos jogadores e aí termos o acabamento do que nós vamos fazer na partida. Oswaldo, desculpa voltar no Ituano, é que o trabalho que você fez um trabalho excelente, montou a equipe durante a competição, né, que é coisa rara hoje em dia. Além de montar a equipe, pôs a equipe para jogar, goleou, fez uma campanha excelente e perdeu o título. Ficou assim para você como o título mais perdido da sua carreira? Olha, sabe uma coisa, sinceramente, o sentimento que eu tive, é claro, porque a gente desde o início sabia o regulamento, né? E a minha perspectiva sempre foi de vitória, de nós, inclusive, não chegarmos para disputar os pênaltis, né? Mas isso é o que a gente imagina, o que a gente planeja. Mas da maneira que aconteceu, com tudo que você acabou de discorrer, como a equipe se comportou, a diferença de pontos para os adversários, o que conseguiu durante o campeonato, no aspecto de aproveitamento, eu acho que foi muito bom, porque em condições normais, com um regulamento mais bem organizado, eu diria, que não desse margem a, por exemplo, o que aconteceu de um time cair para a segunda divisão e se classificar para jogar as fases adiantadas do campeonato, como aconteceu conosco, que com 2 resultados iguais nós nos sagraríamos campeões, assim como foi com o Cruzeiro, com o Flamengo, em Santa Catarina e nos demais pontos do Brasil. Desse ponto de vista, eu estou muito satisfeito. Mas como nós tínhamos conhecimento prévio do que ia acontecer no campeonato, é claro que nós já sabíamos, então tínhamos que
jogar para mudar isso e nós não conseguimos. Quer dizer, no aspecto geral, eu não tenho nenhuma ponta de decepção com o desempenho da equipe. Muito pelo contrário. As dificuldades que foram impostas pelo Ituano foram impostas ao São Paulo, ao Palmeiras e a nós. Nós jogamos 3 jogos contra o Ituano. Nenhum dos jogos jogados na Vila. Jogamos em Itu e vencemos. Jogamos 2 jogos no Pacaembu, perdemos e vencemos pelo mesmo placar. Então, isso mostra que, pelo número de gols, tudo, nosso time foi superior ao nosso adversário da final. Por uma questão de regulamento, da organização, que nós sabíamos, nós não ganhamos o campeonato. Oswaldo, bom dia. Bom dia. Ainda em cima disso, eu sei que é uma besteira antes de campeonato falar em favoritismo, né, esse tipo de coisa. Às vezes a gente aponta alguns dos times que a gente acredita que sejam os favoritos e depois lá no final a gente vai ver que a gente estava todo errado, mas faz parte do nosso trabalho, né? É claro. Até por isso tudo que a gente citou agora há pouco, o Santos teve 5 jogadores na seleção, você foi eleito o melhor técnico, o Giovânio Revelação, Cícero, o craque do campeonato e o artilheiro também do campeonato. Você acha que o Santos entra como, não como favorito, mas como um bom postulante ao título? Entra como um time que vai ser visto pelos adversários como talvez um dos times a ser batido nesse Campeonato Brasileiro? Olha, toda vez que eu vou começar um Campeonato Brasileiro, eu sempre vejo 12, 13 equipes em condições de levar o título. O único campeonato que eu disputei que se assemelha é o japonês, que você tem sempre 7 ou 8 times que podem ser campeões. Diferente dos campeonatos mais badalados do mundo, da Espanha, da Itália, da Inglaterra, né? Que são campeonatos que a gente vê 2, 3 forças e a gente sabe que vai acontecer aquilo, não tem erro. Aqui é impossível de se dizer isso. O ano passado, quando a gente olhava para o campeonato, a gente admitia o Cruzeiro como um dos favoritos, mas também o Corinthians, o São Paulo, o Internacional, o Grêmio, né? Essas equipes todas vão ser sempre candidatos ao título. E eu acho que o Santos também. O Santos, pela tradição, pelo trabalho que fez esse ano no Campeonato Paulista, está dentro desse grupo de 12, 13, até 15 times, na minha opinião, que podem chegar ao título brasileiro de 2014. Oswaldo, ontem o Santos divulgou a lista da numeração dos jogadores fixa e chamou a atenção de muita gente que o Léo, que nem vem jogando direito, até com o contrato perto do fim, ficou camisa 3, que é uma camisa supostamente que fica naquele grupo dos titulares, evidente. Ele, evidente, não vai ser o titular no momento. Mas eu queria saber, o contrato dele está acabando, a sua ideia é contar com ele até o final do ano, pelo menos? Bom, em primeiro lugar, a numeração não me preocupa. Aqui no Santos, todo mundo tem que se preocupar com a 10, né? Porque isso é impossível de não se preocupar. Como era a preocupação da 7 no Botafogo, né? E alguns clubes têm essa coisa. Eu não me preocupo com numeração. O Léo é um dos jogadores mais laureados pelo Santos e talvez no futebol brasileiro. Muito respeito com ele, é muito importante esse jogador. Mas a situação dele é uma situação que precisa ser muito bem examinada. Ele já tem idade suficiente para saber o que ele vai escolher. É muito difícil para um jogador que teve tantas vitórias se afastar desse mundo encantado que é ganhar, né? Por isso, eu já acompanhei isso com muitos jogadores. Você se agarra àquilo porque você sabe que depois daquilo você vai ter alguns momentos de realmente de distância do que você mais gosta, isso vai causar tristeza. Então, isso é muito compreensivo. Num sujeito da garra, da vontade que o Léo sempre demonstrou, do amor que ele tem pela camisa do Santos. Mas é uma questão que nós estamos avaliando bem. Já disse isso a ele, já disse isso à direção do Santos. Se ele estiver em condições, ele vai comigo até morrer. Mas se não tiver em condições, o melhor para ele é parar. Oswaldo, pela característica do Santos de sempre lançar jogador, naturalmente a torcida do Santos vê com muito carinho esse jogador Gabriel, um jogador que sempre está fazendo gol, quando ele joga mais adiantado
Parece que ele aí produz mais. Então, sempre vai se questionar se joga Damião ou se joga o Gabriel avançado. Jogando com os dois na frente, parece que o Gabriel se inibe um pouco e não rende mais. Como você pretende conduzir esse processo daqui para frente? Bom, só o seguinte, quando jogam os dois, o Damião, por ter mais experiência, sempre é o jogador que mais se expõe, que participa mais da ação defensiva. A gente costuma ver mais o Damião do que o Gabriel nas laterais do campo, fazendo função de marcação. Quer dizer, eu acho que é uma questão um pouco antagônica, uma questão de ponto de vista que eu não vejo assim. Eu acho que os dois podem jogar, sim, juntos, depende muito da situação que cada um estiver e do adversário que nós vamos ter. Eu acho que a melhor partida que o Gabriel jogou, ele não fez gol, que foi contra o Palmeiras, jogou ele com o Thiago e ele fazendo a função, se alternando com o Thiago, fez uma partida maravilhosa, se movimentou, abriu espaços, né? Não fez o gol. Aí ninguém falou muito no Gabriel naquele jogo, mas se pegar o tape e passar de novo, você vai ver que ele jogou muito naquele jogo. E ele pode sim jogar com o Damião, com o Thiago e exercer qualquer das 4 funções na frente. Ocorre que, como ele é muito jovem, ele não está habituado com essa multiplicidade de funções na equipe. E eu já falei para ele e falo para todo mundo que ele tem condições de atuar aberto pela direita como o Giovânio, centralizado como o Cícero, ou ele mesmo vem jogando, ou o Lucas Lima, do lado esquerdo como o Thiago, ou na função do Damião. Ele já jogou nas 4 e é um jogador que eu vejo potencial. É só ele se adaptar e ir aprendendo, porque ele é muito jovem. O ideal era que nós tivéssemos aqui o Vargas, o Montilho, e ele ir entrando aos poucos. Mas como a gente não pode fazer isso, ele vai entrar, vai se adaptar, vai aprender. A maturidade tem que vir a cavalo. Oswaldo, o ano passado, pelo Botafogo, você conseguiu a vaga na Libertadores, né, e foi postulante ao título durante um bom período, né? Se não me falha a memória, começou ali a perder um pouco da proximidade com o Cruzeiro quando você foi perdendo peças e talvez no elenco não tivesse reposição no mesmo nível, diferentemente do Cruzeiro, que tinha o Júlio Batista no banco, tinha Dagoberto no banco e outros jogadores. Comparativamente, de que maneira você analisa o elenco que hoje você tem do Santos para esse Campeonato Brasileiro de 2014? Bom, além de nós termos perdido peças, nós jogamos 29 jogos sem intervalo para treinar, sem uma semana cheia, como a gente chama, né? Então, isso realmente, quando se tira jogadores e não consegue treinar, preparar, eu acho que esses 2 fatores foram fundamentais. E tenho falado e repito, o elenco do Santos é um elenco de qualidade. Por isso que a gente pensa muito quando vai trazer um jogador, porque nós temos qualidade aqui. Por outro lado, é um elenco muito jovem, né? Tem muitos jogadores que ainda precisam de preparação, ainda precisam desenvolver mais a competência, a aptidão. Por isso eu sempre digo que o nosso elenco é um elenco em formação, diferentemente de outros que já têm jogadores mais rodados, mais experientes, que vão entrar sem sentir o peso da camisa dentro da competição. Então, de certa forma, ainda é uma expectativa, porque o amadurecimento do jogador, a confirmação do jogador, ela se dá jogando, ela acontece quando você vê. Quando você tem um cara que já é confirmado, você fica muito mais tranquilo para colocá-lo para atuar. Se é um jogador que ainda tem fases a perceber, isso é claro que nos limita e fica a ansiedade e a preocupação. Então, é dessa forma que nós vamos, com qualidade, mas ainda com incipiência e precisando trabalhar mais para que a equipe encorpe, tomara que dê certo e aí cresça durante a competição, como aconteceu com o Santos, por exemplo, em 2002, que era um time de garotos, ninguém acreditava, e, de repente, como a gente diz, pegou no breu e sagrou-se campeão pelo status, pela forma que o campeonato foi disputado, que teve fase decisiva no final. Senão, o São Paulo tinha sido campeão, porque tinha 13 pontos mais que o Santos quando os dois se confrontaram, né? Mas aquela forma de se jogar o campeonato deu chance ao Santos de crescer no final e ganhar. Só para finalizar e fugindo um pouquinho
do tema, é um pedido do Rio de Janeiro. Eles queriam que você falasse um pouquinho sobre a tua relação com o Jefferson, de que maneira o Jefferson, que era o teu goleiro de confiança, te ajudou a conquistar a vaga da Libertadores para o Botafogo. E o que você pode falar sobre o Jefferson, que é um goleiro de nível de seleção brasileira? Olha, eu trabalhei com grandes goleiros na minha carreira. Dida, Júlio César, Rogério Ceni, me perdoe, Fábio do Cruzeiro. Jogadores maravilhosos. E eu sempre disse o seguinte, se eu tivesse que escolher um no meu time, seria o Dida, porque ele participou comigo de 2 títulos importantes. O primeiro paulista não era ele, mas pegou pênaltis, aquela história toda, uma pessoa que eu tenho uma lembrança muito grande. Mas o Jefferson é um caso à parte, cara, porque além, assim como todos os outros, são pessoas que eu prezo muito, que eu tenho amizade, né? Torço muito para o Júlio César na seleção, o Rogério Ceni é meu amigo, já encontrei com ele, inclusive, fora do ambiente futebolístico. Mas o Jefferson me marcou muito nesses 2 últimos anos, primeiro pela atuação fora do campo, né? Como líder, como um cara de organizar, de procurar equilibrar as coisas, né? De dar uma seriedade muito grande ao elenco, aos companheiros. Então, é um cara que, nesse aspecto, eu respeito muito. E, além disso, dentro do campo, foi um dos maiores goleiros que eu trabalhei. Dificilmente eu vi um goleiro fazer tantas defesas difíceis, participar tanto das vitórias do time como o Jefferson. Com outro particular, em treinamento eu nunca vi nenhum goleiro defender tanto que nem o Jefferson. Era difícil de fazer gol nele até em treinamento. Eu faço muitos jogos reduzidos, de 2 gols assim, muito próximos um do outro, para ter a situação de gol mesmo, né? Cara, mesmo nessa situação era difícil de fazer gol no Jefferson. De pertinho era muito difícil, né? Às vezes ele defendia a bola 3 vezes, dava o rebote, ele defendia de novo. Quer dizer, um cara que me marcou demais. Pela proximidade, eu sempre que me lembro dele, eu me lembro com muito carinho e torço muito por ele.